Finalizamos mais uma meta de O Senhor dos Anéis e eu já tô louca pra conversar sobre ela com vocês. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre o livro 4 de O Senhor dos Anéis, que é a segunda metade aqui desse segundo volume, que é As Duas Torres. Como eu já falei, eu gosto de repetir, né, pra ficar bem claro pra vocês, O Senhor dos Anéis é uma história só, dividida em 3 volumes, cada volume tem 2 livros, então a Sociedade do Anel, que é o primeiro, tem os livros 1 e 2, As Duas Torres, que é o segundo volume, tem os livros 3 e 4, e O Retorno do Rei, que é o terceiro volume, tem os livros 5 e 6. Hoje nós vamos conversar sobre o livro 4, que, como eu falei na outra meta, né, na meta anterior, vai trazer o que está acontecendo com Frodo, Sam e um outro personagem que é um dos meus personagens preferidos da literatura, que é o Sméagol / Gollum. E eu vou explicar para vocês por que ele é um dos meus preferidos. Então, se você está acompanhando essa leitura coletiva, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo para você não se esquecer depois. Se inscreva aqui no meu canal se você não for inscrito para ficar por dentro de muito conteúdo literário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que você me ajude a incentivar mais e mais pessoas a ler. E deixa aqui embaixo a sua opinião sobre O Senhor dos Anéis, se você já leu, se você está lendo pela primeira vez e está acompanhando esses vídeos aqui comigo. Me fala o que você está achando dessa leitura ou dessa releitura, que eu também quero saber sua opinião, tá bom? Então, vamos conversar sobre o livro 4 de As Duas Torres. No início dessa nossa meta, o Frodo ele tá um pouco chateado, né? Porque ele tá achando que ele só toma decisões erradas, mas mesmo assim ele tá disposto a continuar e a cumprir a sua missão, né? Ele tem o Sam ali do lado dele, que inclusive é uma coisa assim que eu acho que todo mundo tinha que ter um Sam na vida. Eu, felizmente, tenho 2 Sams na minha vida, que são pessoas que me apoiam, seja qual for a situação. E é isso o que o Sam significa aqui pro Frodo, é um amigo mesmo, em todos os sentidos. Ele apoia o Frodo, ele, se fosse preciso, daria a própria vida pelo Frodo, né? E a gente tem os dois ali, eles acabam capturando o Sméagol, que tá perseguindo ali a comitiva já há um tempão, a gente já viu isso. E dessa vez o Sméagol dá uma bobeira e eles acabam conseguindo pegar o Sméagol. Eles ficam decidindo, né, o que vai ser feito. Eles até amarram o Sméagol com aquela corda élfica, mas ele faz um escândalo porque diz que a corda tá machucando muito ele. E aí o Frodo acaba decidindo confiar no Sméagol e fazendo um trato com ele, né, pedindo que o Sméagol o leve até os portões lá de Mordor, porque ele precisa, né, chegar lá até Mordor. Então ele pede, e eles estão dando voltas, né, o Frodo e o Sam estão dando voltas perdidos, não estão conseguindo sair do lugar. Então o Frodo pede para que o Sméagol leve ele até lá, e assim ele vai poupar a vida do Sméagol. Uma coisa que eu acho muito legal aqui nessa parte é que o Frodo, ele relembra uma coisa que o Gandalf fala com ele lá no início do primeiro volume. Porque eles ficam pensando se devia matar o Sméagol, o que devia fazer com ele. E aí o Frodo vai se lembrar de um ensinamento do Gandalf. E ele escreve assim, a narrativa traz assim pra gente. Isso é o Frodo pensando, né? Não sinto nenhuma pena de Gollum. Ele merece morrer. Merece? Suponho que sim. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que merecem viver, morrem. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para condenar à morte em nome da justiça, temendo por sua própria segurança. Nem mesmo os sábios conseguem ver os 2 lados. O Frodo lembra desse ensinamento do Gandalf, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma parte do livro que eu gosto muito. Então ele decide fazer esse trato aí com o Gollum, né, Sméagol, para que ele os leve até Mordor. O Sam, totalmente contrário, né, o Sam não confia no Sméagol de forma nenhuma. Eu acho que eu ficaria aí no time do Sam, porque eu naquela situação ali, eu não confiaria no Sméagol de forma nenhuma. Eu não sei se eu mataria o Sméagol, mas sei lá, eu daria um jeito de amarrar ele e deixar ele preso em algum lugar, não sei, mas eu não confiaria.
o Frodo, ele tem assim meio que uma inspiração, né? Algo diz pra ele assim que o Sméagol ainda vai ter um papel importante nessa história do Anel. O Frodo sente que ele deve levar o Sméagol consigo, e aí o Frodo resolve fazer esse trato aí com ele. E aí você pode se perguntar, mas ela não falou que gosta do Sméagol, né? Que é um dos personagens preferidos dela na literatura? Ele é um dos meus personagens preferidos na literatura, que não significa que eu goste dele. Eu gosto, na verdade, da construção do Sméagol. Eu acho que o Tolkien ele foi genial em vários aspectos, mas na construção do Sméagol ele ultrapassou todas as barreiras da genialidade, porque o Sméagol ele tem meio que duas personalidades, né? Tanto que o Sam chama um de caviloso, o outro de fedegoso, né? O que seria o Sméagol e o Gollum. Eu não entendo que seja exatamente uma dupla personalidade, mas são duas vertentes de um mesmo ser. Não sei se vai dar pra entender, mas eu acho que assim, a personalidade Sméagol ainda tem aquele resquício do Hobbit que um dia ele foi, sabe? Lembra daquela história lá que o Gandalf contou, que ele era um Hobbit que achou o anel no rio e matou o companheiro dele pra ficar com o anel, e depois disso ele foi sendo totalmente corrompido pelo anel? Então eu acho que ainda existe um resquício daquele Hobbit ali no lado Sméagol dele, e o lado Gollum é aquele lado já totalmente corrompido, é um lado que nasceu depois que o anel tomou conta mesmo do Sméagol. Então o Gollum, ele quer resolver tudo na porrada, por ele mata todo mundo pra conseguir o que ele quer, enquanto que o Sméagol, ele não é bonzinho, porque muita gente acha que o Gollum é o lado mau, o Sméagol é o lado bom, né? Mas o Sméagol, ele não é bonzinho, ele só tenta conseguir as coisas de uma forma diferente. Tanto o Gollum quanto o Sméagol, eles querem o mesmo objetivo, eles querem o precioso deles de volta. Só que a forma do Gollum de tentar obter de volta esse precioso é uma forma muito mais violenta. A forma do Sméagol é uma forma muito mais dissimulada. Então eu acho que tem essa diferença aí, não é o bem e o mal no mesmo ser, né? É uma personalidade um pouco mais ardilosa com uma outra personalidade um pouco mais explosiva, mas elas se complementam e formam um ser só, que é o Sméagol / Gollum, que eu sempre me refiro assim, porque eu não sei de qual dos dois nomes que eu chamo. Quando ele tá mais ardiloso, eu acabo chamando de Sméagol, vocês vão perceber aqui no vídeo. Quando ele tá mais violento, eu chamo de Gollum. Mas enfim, por causa dessa construção, que eu não sei nem se eu soube me explicar direito o que eu sinto, né, como eu enxergo o Sméagol, é que eu gosto tanto desse personagem. É porque é muito complexo, tanto que é difícil de explicar como que eu sinto esse personagem. E é um dos meus personagens preferidos porque simplesmente eu acho genial. Frodo, Sam e Sméagol vão seguir então esse caminho, né, até chegarem no Portão Negro. Só que chegando lá, eles percebem que se eles ultrapassarem ali, eles vão morrer, né? O Sauron vai pegar, porque não tem como eles escaparem ali daquele lugar. Só que o Frodo, ele tá disposto a atravessar o portão, porque ele tá disposto a cumprir a missão dele, ou pelo menos tentar cumprir a missão dele, mesmo que isso signifique a própria morte. O Sméagol fica desesperado, não porque ele se preocupa com o Frodo, mas porque ele se preocupa com o anel. Ele não quer que o Frodo ultrapasse o portão, porque ele sabe que o Sauron vai pegar o anel e aí ele nunca mais vai ver o precioso dele. Então ele fala com o Frodo que existe um outro caminho, que talvez seja um pouco menos vigiado e que dê para eles entrarem em Mordor, que talvez eles tenham uma chance, né? O Frodo mais uma vez decide confiar no Sméagol, apesar do Sam mais uma vez não confiar, né? E eles vão por um outro caminho, vão procurar esse outro caminho. No meio desse percurso, eles vão encontrar um personagem que é muito querido por muitos fãs da saga, né? O Senhor dos Anéis, que é o Faramir. E quem é o Faramir? Ele é irmão do Boromir. Eu, particularmente, prefiro muito mais o Faramir. Não que a gente tenha que escolher um dos dois, mas eu não gosto muito do Boromir, dos livros, né, especificamente. Eu acho ele bem chatinho, não vou com a cara dele. E já o Faramir eu gosto bastante, eu acho ele um cara... Ele vai provar, né, que ele merece esse meu afeto mais pra frente, porque ele se mostra
muito mais forte do que o irmão dele, que o Boromir era o mais velho, né? Mas o Faramir, que era o irmão mais novo, se mostra muito mais maduro do que o Boromir e muito mais preparado para enfrentar essa guerra. Uma coisa que eu gostei muito nessa parte foi que o Tolkien ele descreve uma outra batalha de uma outra forma que a gente ainda não tinha visto. Eu falei na meta passada que uma coisa que eu tinha gostado muito é que ele descreve as batalhas de formas diferentes, porque assim a gente não fica só cansado, né, de ver uma batalha atrás da outra. Então, na meta anterior, ele descreveu uma batalha assim, em loco, a gente participando ali da batalha. Depois ele descreve uma batalha, na verdade, com o Merry contando o que aconteceu ali quando os Ents tomaram Isengard. E aqui ele vai descrever uma batalha de uma outra forma, que é com o Frodo ouvindo os sons da batalha, né? Uma batalha acontecendo mais ali na frente e o Frodo ouvindo os sons da batalha. É uma batalha dos homens do Faramir contra homens sulistas, né? Que estão do lado do Sauron. Então é mais uma forma do Tolkien de quebrar um pouco esse ritmo da narrativa para não ficar cansativo ler a mesma coisa sempre, porque um livro de guerra, ele corre esse risco, né, de ficar narrando só as batalhas ali uma atrás da outra e ficar meio chato se o autor não tiver, assim, competência para narrar as batalhas de uma forma que torne interessante. Então aqui o Tolkien ele dá esse ritmo que eu acho muito legal. Depois disso, né, o Faramir vai levar o Frodo e o Sam pro esconderijo deles lá, porque ele vai decidir ainda o que fazer com o Frodo e com o Sam. Eles vão conversar, o Frodo vai contar para ele que ele fazia parte de uma comitiva, que o Boromir também fazia parte. O Frodo vai ficar sabendo que o Boromir morreu, porque o Frodo e o Sam até agora não sabiam disso, né, porque o Boromir morreu pouco depois que o Frodo e o Sam já tinham saído, né, tomado outro rumo, então eles vão ficar sabendo disso. E o Frodo não vai contar inicialmente o que eles estão protegendo, né? Qual é esse objeto misterioso aí, só que o Sam vai dar com a língua nos dentes e vai acabar deixando escapar que é o Anel do Poder. E nisso o Faramir vai se provar muito diferente do irmão dele, porque ele não vai ser corrompido pelo poder do anel, né? Pela possibilidade de ter o anel para si. Pelo contrário, ele vai decidir libertar o Frodo para que ele cumpra a sua missão. E aí o Frodo vai partir, vai levar o Gollum, o Sméagol junto, porque aí o Sméagol vai ter descoberto lá onde eles estão, o Faramir vai querer matar, os homens do Faramir vão querer matar o Sméagol, mas o Frodo vai se responsabilizar por ele. Afinal de contas, o Frodo precisa do Sméagol para saber o caminho lá para Cirith Ungol. E aí eles vão ser libertados, Frodo, Sam e Sméagol vão continuar então o caminho deles. Frodo, Sam e Sméagol seguem na sua jornada e finalmente chegam lá onde o Sméagol falou que teria uma passagem para Mordor, que é Cirith Ungol. Nesse lugar, eles têm que subir um monte de escadas, assim, uma escadaria imensa. E nessa subida tem vários pontos, assim, onde os servidores do Sauron, eles conseguiriam enxergar os hobbits ali, né? E o anel, a gente percebe que ele faz força para ser encontrado. Quanto mais perto ele chega do seu mestre, porque eles estão se aproximando de Mordor, eles estão se aproximando de Sauron. Quanto mais perto ele chega ali do seu mestre, mais força ele faz e mais o Frodo precisa resistir. Ele faz o Frodo ficar muito cansado num determinado momento, exatamente num lugar ali onde seria fácil deles serem encontrados. Então ele tem vários truques, né? E cada momento que o anel mostra assim o seu poder, e que o Frodo tem que resistir a esse poder, ele tem a ajuda do Sam. E eu entendo uma mensagem dessa história aqui, pra mim pelo menos, né? Não sei se a história fala isso pra vocês também, mas é uma mensagem de que nós não somos nada sozinhos, né? Porque o Frodo sozinho nessa jornada, ele já teria morrido em diversas oportunidades, né? E o Sam a mesma coisa, sabe? Tem muitos momentos também que o Frodo ajuda o Sam, que o Frodo dá uma força assim pro Sam, sabe? O apoia de alguma forma. A gente percebe mais o apoio do Sam pelo Frodo porque o Frodo tá carregando aquele fardo. Mas observem, o Frodo também é um apoio pro Sam e juntos eles seguem esse caminho. Tanto que o Tolkien escolheu mandar os dois juntos, né? Essa amizade que ficou tão forte assim na literatura
é uma inspiração muito forte do Tolkien lá em Dom Quixote, né? Porque o Miguel de Cervantes, ele foi o primeiro a trazer essa dupla, né, que se complementa. E aqui o Tolkien, ele repete lá o Dom Quixote com o Sancho Panza, com o Frodo e o Sam, e repete de uma forma muito bonita, mostrando que essa amizade os leva adiante. Na nossa vida a gente precisa de pessoas para seguir junto com a gente, né? Eu acredito que ninguém é feliz sozinho. Eu não digo sozinho de relacionamento, eu digo sozinho de pessoas, né? Relacionamento amoroso que eu digo, não é isso não. Eu digo de pessoas à sua volta, sabe? Por mais que você seja uma pessoa mais introspectiva, sabe, mais na sua, que goste de momentos de solidão e tudo bem, mas a gente sempre precisa de outras pessoas para seguir em frente. Isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, às vezes a gente vê, né, na profissão, em qualquer profissão, né, as pessoas querendo se derrubar aí, achando que eu só vou conseguir vencer se eu derrubar o outro. Não, a gente pode vencer juntos e juntos nós somos sempre mais fortes. E aqui essa amizade do Frodo e do Sam me mostra isso, me fala isso com muita força. Eu gosto muito dessa parte. Aí, enfim, né, continuando, eles vão chegar na parte lá que eles vão entrar num lugar escuro e muito fedorento, e nós vamos descobrir então que o Sam estava certo de não querer confiar no Sméagol, que agora eu vou começar a chamar de Gollum, porque quando é essa parte traiçoeira eu chamo de Gollum. E o Gollum armou uma armadilha para eles, porque ali naquele lugar vive um monstro muito terrível que ninguém consegue passar por ele, que se chama Laracna. E o Tolkien, até para descrever a Laracna, ele descreve de uma forma bonita. Eu até marquei aqui para eu ler para vocês a descrição da Laracna feita pelo Tolkien, olha só. Mas ela ainda estava lá, ela que chegara antes de Sauron e antes da primeira pedra de Barad-dûr. Nunca servira a ninguém, a não ser a si própria, bebendo sangue de elfos e homens, entumecida e gorda, remoendo sem cessar seus banquetes, tecendo teias de sombra, pois todos os seres vivos eram sua comida, e seu vômito a escuridão. Por toda a volta suas crias menores, bastardos dos companheiros miseráveis, seus próprios filhos que ela matava, espalharam-se de vale em vale, da Zefel-Duat até as colinas do leste, até Dol Guldur, e as fortalezas da Floresta das Trevas. Mas nenhuma se comparava a ela, Laracna, a grande, última filha de Ungoliant, a importunar o mundo infeliz. Então, Laracna é um ser horrível, um ser pra gente ter muito medo. Eu, pelo menos, não sou de ter medo, assim, de livros, né? Eu já falei várias vezes, eu gosto de livros de terror e tal. Mas essa descrição da Laracna eu acho muito cruel. Eu acho um ser muito cruel e me dá um nervosinho, assim. Tanto que é a minha parte preferida do livro, porque é a parte que eu sinto que os personagens estão, de fato, em perigo e eles vão ter que enfrentar essa Laracna. Eles conseguem fugir ali da toca da Laracna graças àquele frasquinho que a Galadriel deu pro Frodo. Ela consegue afastar a Laracna e eles conseguem fugir. Só que, na hora que eles já estão do lado de fora da toca, a Laracna volta para pegá-los por trás, né? Só que o Sam vê a Laracna e na hora que ele vai avisar pro Frodo que ele tá correndo perigo, o Gollum reaparece e o Sam vai ter que lutar com o Gollum ali. E na hora que ele consegue se livrar do Gollum, ele vê que o Frodo já tá ali enrolado pelas teias da Laracna e a Laracna já tá empurrando o Frodo de volta pra toca. O Sam, então, tomado de ódio, porque não mexam com meu mestre, né? Eu costumo dizer que o Frodo é o precioso do Sam. O Sam consegue lutar ali e perfurar um dos olhos da Laracna, e aí ela vai ficar muito ferida e ela vai fugir. Só que o Sam, ele acha que o Frodo tá morto. E aí uma coisa que eu não concordei, porque eu fiquei com raiva do Sam nesse momento, porque o Sam, ele chega a falar assim que o coração do Frodo tá batendo bem fraquinho. Mas aí depois ele acha que o Frodo tá morto. Gente, se o coração dele tava batendo bem fraquinho, Sam, então ele não tá morto, né? Mas enfim, ele tem que tomar uma decisão rápida ali e ele decide seguir, né, pra cumprir a missão de destruir um anel sozinho, pra que a morte do Frodo não seja em vão. Quando ele já tá indo, ele vê que os orcs ali que vivem naquela montanha, eles pegaram o corpo do Frodo
E aí o Sam não vai deixar, né? Ele vai atrás e ouvindo, ele coloca o anel pra ficar, né, pra não ser encontrado não ser visto pelos orcs. E aí ele ouve os orcs conversando e descobre que, na verdade, o Frodo não está morto, né? Então agora eu quero ver como que o Sam vai fazer pra salvar o Frodo dessa enrascada. Eu já vi, mas eu quero ver de novo. E antes de finalizar esse vídeo aqui dessa meta, eu quero chamar a atenção para 2 pontos que eu gostei muito das decisões do Tolkien aqui nessa parte. A primeira é quando ele para um pouquinho o texto para falar, nos explicar quem é a Laracna, né? Logo depois ali que o Frodo e o Sam conseguem escapar da toca da Laracna, o Tolkien ele faz uma pausa na narrativa para contar de onde veio, né, qual é a história da Laracna. Ele conta como que o Sméagol/Gollum combinou, né, que ia entregar essa comida aí para Laracna. Ele fala até aqui nessa parte que o Gollum pensou que depois que a Laracna já tivesse largado os ossos dos hobbits lá, que talvez ele encontraria o anel ali no meio. Olha que crueldade do Gollum, eu achei isso muito cruel. E aí ele também conta que o que o Sauron pensa da Laracna, porque como a gente viu nessa parte que eu li, a Laracna ela não serve a ninguém, nem ao Sauron. Só que ela é útil ao Sauron, porque ele pensa que é um guardião. Porque ninguém passa, ele sabe que ali é uma passagem para Mordor, só que ninguém vai passar por ali, porque a Laracna não deixa, ou não deixava, ninguém passar por ali. Então, ela é útil ao Sauron mesmo não servindo a ele. Eu achei muito legal o Tolkien incluir isso aqui, né? O que o Sauron pensa da Laracna. Outra coisa que eu gostei muito foi do fato do Sam não matar a Laracna, porque ele vai ferir a Laracna muito gravemente, e isso eu acho verossímil, porque o Sam ele fica com muito ódio, né, na hora que ele pensa, que ele vê o Frodo ali naquela situação, ferido, ele ainda não sabe se está morto ou se está vivo, e aí ele fica com muita raiva, e a gente, quando é pra defender os nossos, a gente tira uma força, né, sei lá da onde, e consegue reagir. E eu acho que aqui o Sam reagiu e conseguiu ferir a Laracna. Mas matar a Laracna, que é um ser tão poderoso que até elfos, né, tem medo dela, eu acho que já não seria muito realista. Então eu gostei muito dessa decisão do Tolkien, do Sam só ferir a Laracna e ela fugir, né, pra tentar se recuperar, um instinto de sobrevivência também, porque é um monstro, acho que um animal, né? Então eu achei bem verossímil isso, eu gostei muito dessa decisão do Tolkien aqui. Como eu tenho gostado, né, de todas as decisões dele, como eu tô falando em todos os vídeos, eu tô amando essa releitura porque eu tô me descobrindo ainda mais fã do Tolkien e eu tô com muita vontade agora de ler absolutamente tudo o que ele escreveu, inclusive o Silmarillion, que eu já tentei ler uma vez e não fui pra frente, mas agora eu quero muito ler o Silmarillion, porque agora eu acho que eu vou conseguir compreender a beleza daquele livro. Então a gente termina essa meta com o Frodo quase morto, mas não morto, capturado pelos orcs, e o Sam vai ter que arrumar um jeito de salvar o mestre dele. No dia 14 a gente volta para conversar sobre a primeira metade de O Retorno do Rei, que é o 3º volume, é o livro 5, né, de O Senhor dos Anéis. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui da nossa leitura coletiva. Me conta aqui embaixo o que você está achando da leitura. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.